Então, irmãos queridos, nesta manhã maravilhosa, manhã de paz, de alegria, estamos aqui reunidos com aquela expectativa de ouvir e receber a palavra de Deus e termos cada vez mais a mente renovada, não pela lei, mas pelo Evangelho da graça de Deus. Então vamos à palavra, Efésios capítulo de número 2, e nós vamos ler bastante versos, do versos 3 a 14, Efésios, capítulo de número 1, capítulo de número 1, eu falei capítulo de número 1? Falei 2, não é errado, número 1, olha aí, falando 2. Efésios 1, versos 3 a 14, vamos ler com calma, nós já falamos sobre tudo isso, mas vamos recapitular. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o que propuser a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele digo, no qual, vamos falar isso hoje, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, olha lá, conforme a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Não é lei, o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então hoje nós vamos nos deter no verso 11, olha lá, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o que Paulo está dizendo? Que através de Cristo nós fomos feitos para Deus, herança. Através da morte de Cristo, da sua ressurreição, do sangue derramado, Cristo nos fez herança para Deus. Nós somos a herança de Deus. E para que entendamos isso com clareza, vamos começar a ler lá em Hebreus, capítulo de número 9. Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do verso 15. Então, Hebreus 9, 15 a 17. Você tem que ter a mente bem aberta agora, coração aberto. O pessoal da internet tem que prestar muita atenção nisso que nós vamos falar. É uma coisa simples, porém muito significativa. Verso 15. Por isso ele mesmo, que é Jesus, é mediador do quê? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, ele teve que morrer, para a remissão, para a retirada de todas as transgressões que havia sobre a primeira aliança, sobre a lei,
recebam a promessa da eterna herança, uma herança eterna. Quem? Aqueles que têm sido chamados. Para quê? Para entender essas coisas. Agora ele diz, porque onde há testamento, olha, você tem que ter clareza sobre isso. Nós já falamos sobre isso e vamos falar sempre. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Vamos àquela ilustração simples que eu já dei. O que Paulo está dizendo? Um homem tem uma herança, ele tem muitas riquezas e tem 3 filhos. Então ele vai lá no cartório e vai fazer um testamento. Eu vou deixar parte desta herança para este filho, esta outra parte para aquela filha, esta outra parte para aquele outro filho. E faz o testamento. Esses filhos vão herdar, mas com qual condição? Eles só vão herdar se o testador, se o homem, se o pai falecer. O testamento existe, mas o testador, ele é vivo. Então, não dá para os filhos tomarem posse ainda que haja um testamento. Aquele que é o testador, estando vivo, esse testamento não tem valor, não tem força de lei. Mas quando o testador, o que fez o testamento, morrer, então esse testamento passa a ter validade e os filhos vão poder tomar posse daquilo que está no testamento, que faz parte para cada um deles. Vocês estão entendendo? Então, quando é que esse testamento passou a ter validade? Quando é que o Novo Testamento, quando é que a nova aliança passou a ter validade? Jesus Cristo estava vivo. Ele não havia morrido ainda. A nova aliança não estava em vigor. O sangue dele, que é o selo da nova aliança, não havia ainda sido derramado. Vocês estão entendendo? Então, ainda a nova aliança não estava em vigor. Cristo estando vivo aqui na terra, o Verbo se fez carne, ele veio habitar entre nós, ele pregou em Mateus, Marcos, Lucas, João, antes da cruz, ele fez milagres, fez coisas extraordinárias, mas a nova aliança não estava em vigor ainda. Por quê? Porque ele, que é o testador, estava vivo. Vocês estão entendendo? A nova aliança no sangue dele, você tem que ter clareza. Eu falo isso sempre, não posso deixar de falar. O evangelho ainda não estava em vigor. Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que você leia na sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, Evangelho, não é o evangelho não começou. Por quê? Porque Cristo não morreu, ele não quitou a dívida da lei. Ele está cumprindo a lei ainda. Ele está fazendo milagres, atraindo o povo a crer nele, está se revelando quem ele é, mas ele não foi para a cruz, ele é o testador. A nova aliança não está em vigor ainda. Quando é que começa a nova aliança? Quando Cristo morre na cruz, derrama o sangue, aí que começa o evangelho. Olha como é simples, você com a mente iluminada, olha como é simples de entender. Então você poderia perguntar para mim, pastor, então quer dizer que tudo antes da cruz é velha aliança? Claro, por quê? Porque a lei, ela vigorou, ela teve a sua validade até o momento que Cristo vai para a cruz. Enquanto ele está vivo ali na cruz, ele está pagando pela dívida que nós tínhamos pelos pecados da lei. Enquanto ele está vivo ali, a lei está em vigor, cobrando o pecado, o nosso pecado, cobrando a nossa dívida. Enquanto ele está vivo ali, até ali a lei está tendo validade, está em vigor a velha aliança. Mas quando ele morre e derrama o sangue dele, cumpriu. Quitou a velha aliança, quitou a cobrança, quitou os pecados, quitou a nossa dívida. Ele cumpriu a velha aliança, acabou ela ali na cruz. O testador morreu. A partir dali, quando o sangue dele é derramado, o que vai acontecer? Começa-se a nova aliança, começa-se o evangelho da graça de Deus. Eu sei que eu já falei 1000 vezes isso para você. Quem não tiver essa compreensão, olha como está na Bíblia isso claro. Quando Jesus morreu, o que aconteceu?
o véu do templo, da velha aliança, aquele véu lá do templo se rasgou de alto a baixo. Deus saiu daquele lugar da velha aliança chamado os Santos dos Santos. Agora Deus não está mais restrito num lugar do templo chamado Santos dos Santos. Deus saiu de lá e se tornou acessível a todas as pessoas agora. Acabou os rituais, acabou a velha aliança, acabou a lei, o fim da lei é Cristo. A velha aliança acabou ali. E ele morreu, derramou sangue, tudo aquilo passou. E agora, depois da cruz, ele ressuscita. E ele vai estabelecer uma nova aliança. Então, quando é que a nova aliança começa? O testador estando vivo, o testamento tem algum valor? Não. Mas quando o testador, que é Cristo, morreu, derramou o sangue dele, então é estabelecida a nova aliança, o novo testamento. Está bem claro isso na sua mente? Então começa-se o novo testamento, passa a vigorar a nova aliança. E nessa nova aliança é que através da morte do testador, Cristo nos torna uma herança para Deus. Uma herança para Deus. Então você é a herança de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, ainda que você seja uma pessoa fraca, não tenha muitos recursos, seja uma pessoa simples. Você é a herança de Deus conquistada pela morte de Cristo na cruz. A igreja surge aonde? No Velho Testamento não tem igreja, gente. Está claro isso na sua mente? Velho Testamento é a história do povo judeu, tudo gira em torno do povo judeu. Mas quando o testador morre, derrama o seu sangue, estabelece a nova aliança, aí que surge essa herança de Deus, comprada pelo sangue, que se chama igreja, que são as pessoas de todos os povos, de todas as línguas, que vão receber o evangelho, vão acordar, vão ressuscitar, nascer de novo e fazer parte da igreja. Mas enquanto ele está vivo, não há o testamento, não há ainda o testamento, porque o testador vive. Mas depois da morte dele, então acontece uma coisa extraordinária. Ele cumpre toda a velha aliança, no sangue dele é estabelecido um novo testamento, e a igreja passa a ser uma herança conquistada pela morte do testador, que é Jesus Cristo. Entende isso? A igreja só veio existir depois da cruz. Quando a igreja veio existir? Depois da cruz. Onde a igreja é revelada? No evangelho da graça de Deus é revelado essa coisa linda que é a igreja, que são participantes todos os povos que vão receber o evangelho agora, tanto judeus como qualquer outro povo que vão crer no evangelho. Vai surgir uma nova criação e vai surgir a igreja. O testador morreu, surge a herança, que é a igreja, a herança de Deus. E essa herança, ela é intocável, meus irmãos. Essa herança, ela é guardada e protegida por Deus. Ninguém toca nela. Não tem diabo, mal-olhado, feitiçaria, superstições, essas coisas negativas que se prega o tempo todo do evangelho, que é o falso evangelho. Essas coisas não podem atingir a igreja, não pode derrubar a igreja, não pode retalhar a igreja, não pode dominar a igreja. Como é que pode a igreja, que é a herança de Deus, corpo de Cristo, ser dominada pelo mal, ser escravizada por um demônio? Isso não existe, isso no evangelho. A igreja é herança de Deus, e Deus vai guardar e preservar a igreja, e a igreja jamais se perderá. A igreja jamais será estragada ou dominada pelo mal, porque ela é uma herança de Deus. Você é herança de Deus. Onde eu encontro isso? Eu encontro isso no evangelho da graça de Deus. Nós somos feitos herança. Então se veja assim, se veja como a herança conquistada pelo sangue de Jesus. A nova aliança é isso que você é, guardada pelo poder de Deus. Estamos firmes nesse pensamento? Vamos para outra
Para outro texto, Atos dos Apóstolos, volta lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós já lemos esse texto muitas vezes aqui. Vamos ler de novo. Capítulo número 20, o verso é 28, mas vamos ler a partir do 24. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, lá dos Efésios, e vai para Jerusalém e vai ser preso. Então ele está dando instruções. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Paulo está dizendo isso. Contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Que carreira é essa que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Olha lá. Para testemunhar, Atos 20 e 24. Vou ler de novo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual foi esse ministério, essa carreira? Para testemunhar o que? O evangelho da graça de Deus. Ele continua. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora ele vai falar com os bispos e presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, o que Paulo está dizendo no verso 28 para os presbíteros e bispos? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazer o quê? Pastoreares a igreja de Deus. O que é pastorear a igreja de Deus? É explorar as pessoas. É olhar quem tem mais dinheiro e tentar obter dinheiro das pessoas. É ter a teologia do domínio, ficar dominando a mente de todo mundo para eles fazerem o que você quer. É trazer políticos na igreja, pôr no altar e induzir você a votar nesses políticos. Não. O que é pastorear a igreja de Deus? O que um pastor faz? Primeiro ele precisa ser pastor e conhecer a palavra de Deus. Depois ele vai cuidar do rebanho. O que é cuidar do rebanho? Não é enganar o rebanho. É ensinar, dar o alimento certo, detalhadamente, parte por parte, ensinar o evangelho, para que o rebanho coma o evangelho, se estruture, se torne pessoa madura, inteligente, com compreensão da verdade, protegida. Como é que o pastor protege o rebanho? Não é indo na casa de cada um, ele protege o rebanho ensinando a verdade, pondo a verdade na mente das pessoas, falando a verdade, mostrando o caminho da verdade. A pessoa vai crescendo, vai amadurecendo, vai se estruturando, vai criando dentro dela uma mentalidade de fé com conhecimento. Ela fica madura, ela fica protegida e pastoreada. Agora, o mau pastor vai pôr coisa errada na cabeça das pessoas, vai explorar o rebanho. Não está preocupado, ou está preocupado que o rebanho produza muito leite para o seu próprio benefício. Mas o verdadeiro pastor vai construir a mentalidade do evangelho, o ensino da verdade no coração e na mente das pessoas, e um rebanho bem pastoreado, ele está guardado. O pastor não precisa ficar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque as ovelhas têm conhecimento
E quando elas ouvirem a voz dos lobos, que é o que mais tem, elas sabem discernir: isso aí não é evangelho, eu não caio mais nisso. No passado eu fui escravo disso, porque não tinha entendimento. Mas agora, aqui não, eu conheço, eu aprendi, eu fui estruturado, eu tenho sabedoria e conhecimento daquilo que é evangelho. Aqui não passa mais a voz de lobos travestidos de pastores, bispos e apóstolos, não passa mais. O teu conhecimento é a tua proteção. O que você conhece da palavra é o que vai te proteger. Vai proteger a tua mente, vai proteger o teu coração, vai proteger você do falso ensino. É aquilo que você foi pastoreado e ensinado. Então Paulo está dizendo: bispos, cuida da igreja, pastoreia essa igreja de Deus, faça isso, porque eu vou partir. Os lobos vão surgir no meio da própria igreja e vão querer arrastar as pessoas atrás deles. E no final do verso 28, o que ele fala? Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou. Olha a herança que ele comprou com seu próprio sangue. Então Cristo, através da nova aliança, do Novo Testamento, ele faz você uma herança para Deus. E ele te comprou com seu próprio sangue, ele pagou o resgate pela tua própria vida. Essa herança, a igreja que é de Deus. Então eu tenho que falar isso de novo, não leve a mão. Você sabe que Jesus Cristo é Deus em forma de homem. Não leve a mal de eu repetir isso. Você sabe que ele não tinha a genética do pecado. Todos nós temos a genética do pecado. Nós viemos todos de Adão. Então nós trazemos aquela morte que Adão sofreu lá em Gênesis 3. Trazemos essa natureza maligna que Adão passou por cada um de nós. Nós nascemos aqui todos estragados, corrompidos, personalidade deformada, mentalidade deformada, mundo emocional destruído, presos numa carne que é contrária às coisas de Deus. Nós nascemos assim. Nascemos a víborazinha, não é? Cheia de veneno de víbora. Nós nascemos assim, mas isso foi transmitido dos nossos pais. Mas Cristo não teve um pai humano, ele não vem de uma genética contaminada de Adão. Ele vem de uma outra dimensão. E ele é gerado no ventre de Maria sem pecado. Sem pecado. Vocês estão entendendo? Ele não herdou nada dessa coisa horrível chamada pecado que todos nós herdamos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O sangue dele é um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. É um sangue sem ser contaminado pelo pecado, sem ser contaminado por genética corrompida. Senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Não poderia ser o Cordeiro perfeito. Então o sangue dele era um sangue de Deus. Deus que se fez em forma de homem. E a carne dele não era essa natureza caída, pecaminosa, que nem a nossa carne corrompida que pende para o mal o tempo todo. Ela é suja o tempo todo, ela se irrita, ela é pervertida o tempo todo, ela não entra na verdade. A nossa carne é uma coisa horrível. A carne dele era uma carne santa, ele não nasceu com essas tendências, que é essa natureza carnal pecaminosa como a nossa. Ele nasceu com uma carne perfeita. Era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando João Batista, eu já te expliquei isso, olhou para ele. João Batista era filho do sumo sacerdote Zacarias. O pai dele prestava serviço no templo, sacrifícios, fazia tudo isso. Ensinou tudo para João Batista, sobre tudo que acontecia lá no templo. Quando João Batista, ele olha para Jesus, ele tem revelação, olha o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus como o sacrifício que iria dar um jeito definitivamente no pecado. Ele olha Jesus e fala: olha o Cordeiro de Deus. Vem na mente dele todo aquele ensino que o Pai deu, o sacrifício dos animais, o sangue derramado, o lugar santo dos santos. E ele olha e vê Jesus, olha o Cordeiro de Deus. Esse é tão perfeito. Ele vai tirar o pecado do mundo, vai tirar. Tudo aquilo que foi feito no passado foi só uma sombra, não resolvia o problema. Agora Jesus sendo perfeito, sangue puro, natureza perfeita, não tinha pecado,
Ele vai se oferecer como um sacrifício perfeito. Por ser perfeito, não precisa mais ser repetido. Vai resolver o problema do pecado e da condenação e da dívida para sempre. Então esse sangue de Deus, esse sangue puro nos resgatou da condenação, nos resgatou da mão do diabo, nos resgatou do pecado, da culpa, da dívida, nos comprou para Deus. Ele nos fez uma herança, nos comprou, nos adquiriu com seu próprio sangue, e nós agora somos a herança de Deus, para sempre. E nunca mais um de nós que cremos no Evangelho da Graça vamos perder a salvação, porque nós somos a herança de Deus. Você acredita nisso? Mesmo com todos os seus efeitos, você foi resgatado pelo sangue, você é a herança de Deus. Jamais vai perder a salvação. Só quem entendeu o Evangelho da Graça é que sabe isso. Então, olha o que Paulo está dizendo. Vou ler de novo com calma, para entrar bem na tua mente. Verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, olha lá, a qual ele comprou, você foi comprado a preço de sangue. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é de Deus para sempre. E nada pode destruir essa verdade. Você não precisa de culto de libertação, de batalha espiritual, de unção com óleo, de água orada, de água do Rio Jordão, de sal grosso. Você não precisa de campanha sexta-feira forte, você não precisa de oração forte. Tudo que o falso evangelho prega e ensina. Porque a herança de Deus não é escrava. A herança de Deus não precisa ser liberta, ela já é liberta. Foi comprada pelo sangue, resgatada da condenação e da maldição para sempre. Você é a igreja de Deus, isso é o Evangelho da graça de Deus. Você é a herança de Deus para sempre, intocável. Acredita nisso? Acabou o problema. Agora, qual a minha participação nisso? Nenhuma, eu sou salvo pela graça. Até a fé que eu tive em Jesus, não foi eu que produzi, Ele me chamou, me predestinou, pôs no meu coração essa verdadeira fé. Eu acordei, nasci de novo, enxerguei o Evangelho da graça de Deus. Eu sou salvo pela graça. Tudo Ele fez por mim. Eu só recebi o benefício sem produzir qualquer obra. Porque Cristo fez tudo que precisava ser feito para que eu viesse a ser uma herança de Deus. E como é que uma pessoa olha para uma herança? Ai, que coisa rica, que coisa valorosa, não é? Quando a pessoa recebe uma herança de muito valor, olha para aquilo satisfaz o coração dela, tem uma expectativa, né? Entende? É assim que Deus olha para você. Olha a minha herança, a igreja é minha herança, não é? Você, olha que coisa de valor que meu filho, através daquele sangue, trouxe para mim, resgatou, comprou para mim, me fez herdar essa herança que são todos esses filhos predestinados, que numa vida passada estiveram presos no pecado, mortos espiritualmente, escravizados, mas acordaram, ressuscitaram dos mortos, ouviram a palavra da verdade, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora, né? Todo mundo já ouviu essa pregação. E Lázaro, que estava morto, o espírito já havia saído dele há muito tempo, o espírito voltou, aquele corpo se recondicionou, e Lázaro voltou a viver, o corpo se restaurou, ele saiu todo atado, pairando assim. Jesus falou: tirai a pedra, desatai e deixai-o ir, não é? É assim que Lázaro foi ressuscitado. Mas um dia a palavra do Evangelho, que é a palavra de Jesus, veio até você. Você estava aprisionado num túmulo, preso, morto nas trevas, mas ele veio. João, vem para fora, ouviu o Evangelho? Acordei. Marina, vem para fora, ouviu a palavra do Evangelho? Acordei. Você estava num lugar cantando louvores, fazendo campanha e morto.
Mas um dia Jesus falou: Pedro, vem para fora, você saiu do túmulo. Ressuscitei, acordei, o Evangelho, eu estou entendendo o Evangelho, estou vivo. Que coisa maravilhosa, você foi ressuscitado. Essa é a igreja, essa é a herança de Deus. Olha eu dando uma de pentecostal gritando aqui, né? Deixa eu acalmar. Que é tão empolgante isso que aconteceu com você. Você está aí ressuscitado. Entendeu o Evangelho, entendeu o Evangelho, entendeu o Evangelho. Ah, entendi o Evangelho. Está vivo. Agora quem está morto, chega com a Bíblia, você fala algumas coisas, ele está morto ainda. Está na morte ainda, não ressuscitou, ainda está na morte com a Bíblia na mão. E achando que você que é morto e ele está vivo, é ao contrário. Vocês estão entendendo? Por isso que o Evangelho é o poder de Deus que Paulo fala. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então, finalizando no verso 28 de Atos 20. A igreja de Deus, a qual ele comprou, te adquiriu, te resgatou com seu próprio sangue. Não é? Agora, vamos lá para Efésios de novo. Efésios de novo, onde nós estávamos no capítulo 1, já pregamos sobre isso. Vamos ler um texto lá. Efésios, capítulo de número 1. Essa igreja, essa herança, ela não é escravizada. Verso de número 7, Efésios 1, 7. No qual, olha lá, temos a redenção pelo seu sangue. E a culpa, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso vem da graça de Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então o que Paulo está dizendo? Nós somos comprados pelo sangue e nós temos a redenção. O que é a redenção? Pregamos isso acho que há 2 domingos atrás. Significa que tudo aquilo que nos prendia, que nos condenava, todo laço, toda a prisão, todo o cativeiro, Deus destruiu tudo e nos redimiu, nos libertou do império das trevas. Nós temos a redenção pelo sangue da nova aliança. Entende? Olha, a pior coisa é encontrar alguém que se diz cristão com a mentalidade escrava, se sentindo preso, atrás de uma libertação que nunca vem. Aí você fala, ele não entende o que é redenção, né? A redenção está explícita no Evangelho, mas ele está num culto de libertação, para se libertar, sendo que ele já é um redimido pelo sangue, ele não sabe que é um liberto. Isso é triste de ver. Porque na mente dele o entendimento não chegou, ele está com a mente embotada no falso evangelho, nas trevas. Ele não consegue entender e crer que ele já é um liberto, que ele é um redimido pelo sangue, comprado pelo sangue, uma herança de Deus. E Deus não tem filhos, como falamos, filhos debaixo de escravidão. Uma vez que você é o filho de Deus, você é um liberto pelo poder de Deus. Deus não tem filhos escravos. No qual, Efésios 1, temos a redenção pelo seu sangue, e a culpa, e a remissão. A remissão é uma varredura, é uma limpeza de todos os pecados. Tudo que te condenava, que te prendia, que te culpava, Deus fez assim, ó, limpou você de tudo. E você se torna uma herança para Deus. Você acredita no que eu estou dizendo? Tem essa compreensão? Pastor, eu tenho que falar isso, mas eu sinto umas coisas estranhas, eu também. Às vezes quando eu me sinto meio para baixo, minha carne quer me deixar para baixo toda hora. E tem hora assim que eu estou numa alegria, daqui a pouco bate um sentimento aqui, parece que eu fico meio triste, pastor. Não parece que eu sou um redimido, mas é. Isso aí são essas emoções da carne negativa que o tempo todo elas querem te dominar, te escravizar, deixar você negativo, deixar você para trás. Não quer que você acredite no que está escrito de verdade. Então não olhe para a tua carne é a mentirosa. Tua natureza humana caída é mentirosa, ela trabalha, vou falar pela
milésima vez, ela trabalha contra o Evangelho. Essa natureza caída é sempre oposta ao Evangelho. Você não sente o Evangelho na carne, você sente ao contrário, na carne das verdades do Evangelho da graça de Deus. Então você é um redimido, né? Quando você entende isso, você entra num estágio de paz, de segurança, acabou o medo, acabou a tristeza, e vamos para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos em Efésios, volta um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Não, desculpe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Não, é capítulo 7, filhos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E Paulo está... Vamos ler a partir do verso 20. Diz assim, eu quero que você ache aí para você acompanhar e memorize o que a gente vai ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, naquele tempo tinha escravidão. Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. O que Paulo está dizendo? Naquele tempo tinha escravidão. E vamos supor que um escravo fosse chamado para entender o Evangelho. Ele ouvisse uma pregação do apóstolo Paulo e entendia o Evangelho. Mas eu sou escravo. Não se preocupe com isso. Não tente mudar a tua vida. Só porque às vezes a pessoa é cristã, ela começa a se debater, querer mudar tudo na vida dela. Instantaneamente, não se preocupe com isso. Continua como você está. A tua mente vai ser renovada e na medida que você vai aprendendo, é que o seu exterior, ao seu redor, vai mudando de acordo com a tua compreensão. Você vai mudando, não é? E as coisas vão mudando, você vai mudando na medida que a tua mente vai mudando. Não adianta você ter uma mente escravizada e querer mudar tudo, que você vai atrapalhar. A verdadeira mudança vem primeiro aqui, para depois influenciar as pessoas e a vida que você tem ao seu redor. Aí ele continua dizendo, verso 23, porque fostes comprados com preço, né? Por preço fostes comprados. Qual foi o preço? O preço foi o sangue de Jesus que te resgatou, você pertence a Ele e é a herança de Deus. Agora ele diz, não vos torneis escravos de homens. Então a igreja não é escravizada por homens. Eu não consigo entender como a igreja ela está escravizada pela liderança, principalmente nessa questão política. Vocês viram um vídeo aí, uma igreja enorme aí no Brás, um bispo lá. Eu tenho que falar isso. Chamou um político essa semana lá na presença de milhares de pessoas e disse assim, esta igreja é tua, este povo é teu povo. Como? Um líder pode chamar um político e entregar a igreja de Deus na mão de um político e dar o microfone na mão do político para trazer a sua pregação política, para dominar a cabeça daquelas pessoas e voltarem nele. Vocês estão entendendo? Não sejais escravos de homens. Todo crente tem que pensar, tem que ser inteligente, tem que conhecer o Evangelho. Jamais se submeter a uma liderança que queira dominar a tua mente e te escravizar. Forçar a vontade dele na manipulação da sua vida. O verdadeiro pregador não manipula ninguém, meus irmãos. Não é um manipulador. Não vos torneis escravo de homens. Então tem um monte de gente, olha, nesse domingo de manhã aqui,
Nesse Brasilzão todo tem muitos templos abertos, tem um monte de escravo de homens obedecendo à risca uma liderança dominante, fazendo a cabeça deles, aprisionando eles, levando eles para uma direção que não é o evangelho da graça de Deus. Agora, a verdadeira igreja não é escrava de homens. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos ler de novo o verso de número 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Olha no capítulo 6 dessa primeira carta aí, volta um pouquinho, olha lá. Capítulo 6, verso 17, Paulo, esse capítulo ele está tratando sobre a sensualidade, né? Verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí ele diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo está? Habitando em nós. Nós somos a igreja. Nós somos o santuário de Deus. Deus, na velha aliança, tinha um templo ou um tabernáculo construído e as pessoas falavam, aquilo ali é a casa de Deus. Aí você vê o salmista dizendo, ele ia para o templo fazer os sacrifícios e orar. Eu estou muito alegre, alegrei-me quando me disseram, vamos lá para a casa do Senhor. Na velha aliança, qual era a visão de casa de Deus? Aquele templo construído por Salomão ou aquele tabernáculo construído por Moisés? Aquilo era a casa de Deus. Entende? Mas na nova aliança, o que é casa de Deus? Não é mais construção, não é mais templo, não é mais local de reunião com telhado e paredes. A casa de Deus é uma casa viva, são as pessoas, somos nós. É a igreja onde Deus habita na pessoa do Espírito Santo. Nós somos a igreja, Então ele diz, acaso não sabeis, no verso 19, que o vosso corpo é santuário, é a igreja, é o templo do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Vocês têm isso da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Vocês têm um dono, vocês foram resgatados, vocês se tornaram uma herança de Deus, vocês foram comprados pelo sangue, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço? O sangue derramado na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que é glorificar a Deus no vosso corpo? Eu não vou entregar meu corpo para coisa errada, para prostituição, para praticar coisa errada com ele. Ainda que ele tenha essa natureza caída, eu vou lutar contra ele. Não vou entregar os meus membros para praticar coisas erradas. Está bem claro isso? Por quê? Porque fostes comprados por preço. Nós somos a herança de Deus, adquiridos pelo sangue da cruz, no qual, Paulo fala em Efésios, fostes feitos herança. Lemos o capítulo 6 agora, e vamos agora, 1 Coríntios capítulo número 1, como Paulo declarava, 1 verso 30, que nós pregamos esse tempo atrás. Paulo declara isso, mas vocês são de quem? 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, aonde? Em Cristo. Eu estou em Cristo, fui transportado pelo reino, para o reino do Filho do amor de Deus, estou em Cristo, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Cantamos hoje isso, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, redenção, santificação, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie vai se gloriar em conhecer essas coisas, vai se gloriar no Senhor. Então nós somos dele em Cristo Jesus. E para terminarmos, vamos voltar lá para Efésios, né? Vamos lá, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo número 2.
Nós vamos chegar nessa pregação mais para frente. Verso 19. E assim, né? Como Paulo dizia, assim, meus irmãos, já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos pessoas estrangeiras, nós não somos mais peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos o quê? A família de Deus. Nós não somos mais os peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos, somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora Paulo traz a verdadeira visão dessa herança de Deus, que todos nós somos o quê? Somos a família de Deus, fazemos parte de Deus, somos a herança de Deus, somos os filhos de Deus comprados e redimidos pelo sangue da cruz. Agora volta no capítulo 1, onde nós estávamos. O que Paulo diz no verso 11? Nele digo, dizendo em Cristo, no qual fomos também feitos herança. Quem é essa herança lá? Os predestinados, segundo o quê? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos queridos, alegra o teu coração. Nós somos os predestinados, somos herança de Deus. Jamais voltaremos a qualquer nível de escravidão. Por quê? Porque fomos comprados, feitos heranças através do sangue de Jesus. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé, fazer a breve oração, né? Senhor, nós te adoramos nesta manhã de paz, de alegria, porque conhecemos o Evangelho da graça de Deus e sabemos que pelo sangue de Jesus fomos resgatados de toda a escravidão, comprados pelo sangue e somos a herança de Deus. Assim queremos orar pelas pessoas, onde quer que elas vão ouvir a pregação, esse arroz com feijão, Senhor, que o entendimento delas sejam abertos, que o Espírito lá dentro delas seja iluminado, tenha os olhos do coração iluminados, para compreenderem a riqueza de ser chamados por Deus e fazerem parte desta herança de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. A igreja diz, amém.